Retomamos agora a nossa conversa com a doutora Luísa Araújo, uma especialista em advocacy no plano internacional, professora aqui da ESA também. E o ponto que nós deixamos propositadamente para explorar é agora o acesso dos advogados a essas cortes internacionais, não é? O devido processo legal é um dos princípios dos tribunais internacionais. Não sem razão, o Estatuto de Roma prevê como crime de guerra não garantir ao combatente preso, aprisionado, um julgamento justo e sob o devido processo legal. Tal a sacralidade que marca esse direito no plano também internacional. Luiz, fala um pouquinho pra gente então sobre o acesso do advogado às cortes internacionais. É possível isso para um advogado brasileiro, um jovem advogado, Claro. que acabou de se graduar? Sim, com certeza. A gente pode citar, então, primeiro das dificuldades do acesso, né, internacional. Falando do âmbito ONU, eu acho que talvez é um dos maiores problemas para se acessar a ONU é a língua, né? A gente tem esse ponto porque você precisa peticionar, comunicar a ONU dentro das 6 línguas oficiais. Então, para quem atua no Brasil, já teria essa limitação da língua, porque você precisa, então, ali peticionar dentro das 6 línguas, e não tem o português. Então, no ONU, na minha atuação, a gente pensa, então, no inglês, né? Dentro dessa perspectiva, porque o inglês é uma língua mais universal e até mais de fácil acesso para outras pessoas fora do mundo, para quando, eventualmente, eles tenham, outras pessoas de outros países, tiverem acesso à nossa petição, ao nosso comunicado. Então, acho que o inglês, estrategicamente pensando, para o âmbito ONU, é uma língua interessante para se peticionar, para comunicar, né? A gente não fala peticionamento, envia um comunicado para a ONU, nos comitês. E aí, pensando então no plano regional, no nosso sistema interamericano, que é formado então pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentro do sistema aqui regional, a gente pode peticionar então dentro das 3 línguas oficiais da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é português, espanhol ou inglês. Já facilita para os advogados brasileiros. Exatamente. Mas só um detalhe, desculpa interromper, Luiz, só um detalhe. Então, nós estamos pensando aqui também numa falha de formação no sistema educacional no Brasil. Com certeza. Não é? O profissional do direito, ele precisa se formar, não só demonstrando domínio do direito em si, mas também desses instrumentos intelectuais complementares, sem os quais ele não consegue advogar, mesmo no Brasil. Exato. Não é? O inglês é essencial, me parece. Sim. E o espanhol também? Sim. Eu acho que hoje, nessa perspectiva internacional, principalmente pós-globalização, né? Tudo hoje é conectado, é interligado, não se pode mais pensar em uma só língua, a gente precisa se desenvolver em outras línguas, sobretudo para quem é do âmbito da advocacia, porque até os nossos precedentes aqui nacionais, eventualmente usam precedentes internacionais, então Perfeito. A gente precisa saber do que se trata, a gente precisa pesquisar, e aí no âmbito acadêmico a gente tem essas falhas, inclusive, para quem se forma em outras áreas, não só no direito, não né? Só no direito. Então, mais o direito... É uma questão estrutural. É uma questão estrutural, mas o direito, para quem quer atuar hoje, numa área que envolve um plano internacional, precisa saber de outra língua, acho que é importantíssimo, né? Então, para a gente hoje, dentro dessa perspectiva de cortes internacionais, embora tenha essa facilidade daqui da Corte Interamericana, do sistema interamericano, você peticionar na comissão em português, né, com essa facilidade de você mandar, inclusive, documentos, provas, tudo em português, os precedentes também, tem precedentes que não estão em português da Corte. Retomando um pouco este ponto, como se poderia definir a atividade do advogado ou o advocacy no plano dos direitos humanos na seara internacional? E já emendo uma segunda questão. É possível, portanto, um peticionamento, ou um comunicado, ou uma informação aos comitês das Nações Unidas no sistema global, e no sistema regional, o advogado ou as entidades civis, não é? Peticionam a Comissão Interamericana, que não é um órgão judiciário. Não podem ou podem peticionar diretamente à Corte Interamericana?
No nosso sistema regional, não é possível peticionar diretamente na corte, diferentemente, por exemplo, do sistema europeu. O sistema europeu ele passou por uma mudança, que antigamente você peticionava na comissão e hoje o peticionamento é direto na corte, né? Então a corte já faz esse juízo de admissibilidade. Aqui, no sistema regional, a gente envia a petição para a Comissão Interamericana, ela faz a admissibilidade e, constatando eventualmente que tem essa violação, ela faz admissibilidade, emitindo então o caso para a corte. E aí na corte, então, o caso segue o rito processual. Dentro dessa questão de acesso à corte, acesso às cortes internacionais, como você bem mencionou, tem as organizações, né, da sociedade civil que fazem esse papel. Tem organizações específicas que só atuam nesse tipo de casos, assim, de violações de direitos humanos. Então, essas organizações, elas têm essa possibilidade de peticionar em nome das vítimas e, obviamente, tem um advogado por trás dela, né? Um advogado sempre atua. Então, você pode ser um advogado que atua para o plano privado, você pode receber uma pessoa, um eventual cliente, uma vítima que sofreu uma violação dentro do seu escritório e você pode, então, entendendo, analisando o caso, peticionar no sistema interamericano ou, eventualmente, no sistema ONU. Só que, óbvio, para peticionar, a gente precisa seguir alguns requisitos. Por exemplo, a gente precisa, então, esgotar todos os recursos internos. E esgotar todos os recursos internos não significa necessariamente você chegar até o último órgão jurisdicional que nós temos no país, por exemplo, o STF. A corte hoje entende, né, a comissão, eles entendem que você não precisa esgotar todos os recursos desde que o recurso que você está usando não é eficaz. Então, se você está dentro de uma situação em que você usou o recurso, já está a longo tempo, a longo prazo, você está aguardando um resultado e você não tem nada, então você já tem a possibilidade de peticionar na corte, né? Por conta dessa ineficácia e por conta dessa ausência de celeridade também do caso dentro do sistema nacional. Então, nós estamos falando aqui de requisitos de admissibilidade, do ponto de vista processual, isso? Exato. Outro requisito também, você não pode ter esse outro caso em outra corte internacional, né? Que a gente fala litispendência internacional. Então, uma vez que você peticionou na corte interamericana, você não pode peticionar ao mesmo tempo no sistema ONU. Você não pode enviar um comunicado sobre a mesma violação no sistema ONU. Precisa aguardar, então, a análise daquele caso naquele sistema. Exatamente porque não é um recurso. Você não está atuando no âmbito internacional, e até tem pessoas que falam sobre a teoria da quarta instância, que seria uma quarta instância. Não é. Não é. É uma corte internacional que, após esgotado todos os recursos internos, você então submete o caso para que ela analise aquele caso. Ela não é um recurso, ela não vai avaliar eventualmente se a pessoa tem culpa ou não. Não é isso. Então, se num caso no plano processual penal você quer discutir a culpa de alguém, você quer falar, olha, essa pessoa tem culpa ou não, vou enviar esse caso para a Corte Interamericana. Não é possível isso, a Corte não faz isso. Ficou muito claro, desculpa interromper, professor Luiz, isso ficou muito claro na questão da DPF 153, da Lei de Anistia, julgada em março de 2010, se me falha a memória, pelo STF, e meses depois, no caso Gomes Lund, analisado pela Corte Interamericana, com decisões, inclusive, diferentes. Nós não estamos falando de uma outra instância. Exato. Perfeito? Mas de uma jurisdição formalmente reconhecida pelo Brasil. Inclusive, o caso do próprio Gomes Lund já estava na corte, já estava ali pendente de julgamento quando o STF analisou. Então, o STF antecipou o seu julgamento. Exatamente. O STF teve a oportunidade de analisar, sabendo que o Brasil poderia ser julgado e poderia ser condenado na Corte Interamericana, por se tratar de uma lei que viola direitos humanos, que impede, então, a investigação de casos graves, de crimes graves, né, crimes contra a vida. E aí o STF teve essa oportunidade por meio da OAB, né, que fez essa DPF, porém, ele, então, entendeu que a lei não afastou a lei, e a lei era, então, constitucional, legal. Posteriormente, a Corte entendeu que, obviamente, não entendeu, solicitou que aquela lei fosse afastada, porque aquela lei, assim como em outros países aqui da América do Sul, América Latina, já fizeram. Afastaram porque entenderam que a lei ela violava os direitos humanos, sobretudo os direitos internacionais de direitos humanos. Porque se você não dá a possibilidade de investigação e o processamento de um caso grave, como os casos que aconteceram no período ditatorial, você viola direitos.
Então, a Corte Interamericana, como a Corte Europeia e outros planos internacionais, têm entendido isso, que uma lei que evita que você, então, investigue e eventualmente condene alguém que violou direitos, é uma violação de direitos. Perfeito. E, Luiz, então, o que deve o advogado fazer, aquele interessado em atuar, trate de um tribunal penal internacional, trate-se do sistema interamericano. Como o advogado pode se preparar para isso? Como ele pode iniciar a sua atuação numa dessas cortes, seja do sistema global, seja dos sistemas regionais, em sua carreira? Acho que o primeiro é estudar o direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos, internacional público, né? Entender o funcionamento desses organismos internacionais, entender inclusive as limitações que se tem, porque nem tudo é solução no plano internacional, e aí a gente pode falar até sobre a litigância estratégica, né, no plano internacional. O que é litigância estratégica? A litigância estratégica é você, então, pegar um caso, estudar aquele caso e perceber que aquele caso, com uma eventual decisão internacional, você pode ter um reflexo grande, um reflexo estrutural dentro do nosso sistema nacional, no sistema judiciário ou na legislação ou em políticas públicas, por exemplo. Então, pensando, por exemplo, no caso do Maria da Penha, né, que não foi um caso julgado pela Corte Interamericana, foi um caso que no plano da comissão, o Estado, então, adotou aquelas recomendações da comissão e aí fez uma lei em homenagem a uma pessoa específica, de um caso específico, mas que deu efeito, então, para um país inteiro, né? E aí a gente pensa, então, a litigância estratégica desse ponto de vista. Como você pega um caso específico para emitir esse efeito, para fazer com que esse efeito seja ampliado para outras pessoas. Então, normalmente lidando com questões estruturais. Exato. Sistema carcerário, violência contra a mulher, violência contra populações LGBTs. Povos indígenas. Povos indígenas, perfeito. E você poderia citar alguns exemplos interessantes de resultados importantes para o Brasil, por exemplo? Sim, claro. Apenas para terminar, para concluir a questão da atuação do advogado no plano internacional, então acho que além de conhecer o sistema internacional, que é super importante, o advogado precisa entender também os efeitos, né, dessa decisão. Perfeito. Porque não basta uma pessoa te procurar e falar, olha, eu quero peticionar porque eu tive uma violação de direitos aqui que viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. Certo. E o advogado olha e fala, realmente, viola, mas e aí? A gente já esgotou todos os recursos internos? Qual vai ser o efeito? Qual é o prazo? Né? Também tem isso, é outra coisa que você precisa pensar, por exemplo, até para levar um caso para o sistema regional ou para o sistema ONU, qual é a média de tempo que eles levam para analisar um caso e para julgar? Então você também precisa pensar isso, porque se você levar um caso que às vezes não tem um efeito tão grande, um caso que é um caso muito específico, e infelizmente, falando em organismo internacional, é como se fosse um grande órgão público internacional. Então Perfeito. Ele também tem os seus defeitos, né? Falta de recursos financeiros, falta de recursos humanos. Então a gente precisa pensar nisso também, o tempo que vai se levar lá fora. E essa observação nos leva a um ponto muito interessante e muito comentado. O problema e o desafio dessas entidades internacionais, sejam judiciárias ou não, em efetivar suas decisões nos países, não é? Exato, também tem esse outro ponto. A questão do próprio Estado aceitar uma decisão internacional, né? A medida cautelar proferida pela comissão no caso Belo Monte. Exato. Tem, por exemplo, quem entende que o direito internacional não deve funcionar aqui. Mesmo sabendo que o país, ele assinou aquele tratado, ele ratificou, o tratado foi internalizado e eu falo juízes, pessoas do âmbito jurídico que falam, não, eu não vou entender dessa forma porque eu não conheço o direito internacional. Eu vou aplicar de acordo com o meu conhecimento nacional. Só que viola. E esse é o ponto que o país, e aí eu digo os membros do judiciário, nós como advogados, a gente precisa diariamente falar sobre o direito internacional. A gente precisa ampliar esse conhecimento, né? E por isso, por exemplo, que a Corte Interamericana vem falando tanto nas suas decisões sobre a necessidade de colocar dentro dos organismos públicos, dentro da atuação dos agentes públicos, a educação em direitos humanos.
Porque se a pessoa não conhece os direitos humanos, ela tampouco vai conhecer o direito internacional, a importância do direito internacional de direitos humanos. Afinal, o direito internacional de direitos humanos é a nossa base. As evoluções de ambos se confundem, não é? Exatamente. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam isso. Então, os agentes públicos, por exemplo, né, e eu posso falar os agentes das polícias, por exemplo, das polícias civis, polícias militares. Tem gente que não entende a importância desses agentes estudarem os direitos humanos. E eles estudando os direitos humanos, eles vão entender que eles também estão protegendo eles mesmos. Então, aí a gente precisa ampliar essa discussão e, sobretudo, por meio dos órgãos dos judiciários. Acho que o MP, a Defensoria, a própria magistratura tem esse papel de fazer essa ampliação de discussão, assim, ampliar a discussão. Perfeito. Recentemente, eu conduzi alguns estudantes a algumas visitas na Alemanha e visitamos a sede da Polícia Bávara, que, na verdade, tem sua base ao lado do antigo campo de concentração de Dachau. E lá pudemos acompanhar o treinamento da polícia respectiva, que eu citei, a Polícia da Bavária, e são 2 anos e meio só estudando direitos humanos. É a principal matéria da sua formação. A Alemanha, por razões históricas, trabalha hoje muito bem a questão da memória e do legado desta memória. Então a pergunta é, você entende que há necessidade de um treinamento mais completo dos profissionais em geral no Brasil, mas mais especificamente judiciário, Ministério Público, advogados, polícias, em relação aos direitos humanos? Sim. E aí também já respondendo a sua pergunta anterior sobre os casos recentes, né, que envolvem o Brasil e essas condenações que o Brasil teve na Corte Interamericana, a gente pode falar do caso Favela Nova Brasília, que foi um caso que policiais, eles atuaram fora da lei, ali num caso dentro de uma favela, na favela do Rio de Janeiro, e mulheres foram estupradas, pessoas foram mortas, e a corte entendeu, então, que ali aquele caso que deveria ser investigado pelo próprio sistema, né, policial, pela própria polícia, ele não foi investigado, ele foi levado, né, ao longo do tempo, ninguém fez nada, e até que foi a necessária denúncia para a Corte Interamericana. E aí a Corte, dentro dessa condenação da Favela Nova Brasília, além da necessidade de você indenizar as pessoas que sofreram, as vítimas que sofreram diante daquelas violações, a Corte fala que o Brasil precisa adotar, então, além de excluir aquele autos de resistência que a polícia usa muito, né, num contexto de morte por policial, então a Corte falou que o Brasil precisa excluir isso das investigações. E sempre que, ainda que foi um policial que atuou e o policial falou, olha, agi em legítima defesa, precisa ter uma investigação. Porque não basta um policial, quem quer que seja, chegar numa delegacia e falar, atuei em legítima defesa. É necessário fazer uma investigação. Atuei em legítima defesa, registra como autos de resistência. Não, a Corte falou, precisa excluir isso e investigar devidamente, seja policial ou não. E aí, nesse ponto, a Corte também fala a necessidade de implementar cursos de direitos humanos para as polícias. Porque a gente entende que um policial bem instruído, um policial que sabe da questão dos direitos humanos, não só num contexto histórico, mas num contexto diário, de que ele vive numa situação que às vezes nem ele sabe o que é uma violação de direitos humanos, ele e protege pessoas. Perfeito. Então, maior profissionalização, como nós estávamos comentando aqui. Exatamente. Perfeito, Luiz. Eu quero lembrar que, tanto no caso do Tribunal Penal Internacional, por força do artigo 17 do Estatuto de Roma, quanto no caso da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente por conta do artigo 46 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica, é necessário o esgotamento dos recursos internos ou a demonstração de que estes recursos internos de investigação, processamento e julgamento e realização da justiça são ineficazes e ineficientes, ou que há ainda um interesse político em não julgar, não realizar a justiça. São requisitos de admissibilidade para ambas as instâncias que eu citei aqui, a Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional e o Sistema Interamericano. Luiz, eu quero te agradecer pela presença, por essas reflexões tão importantes e que podem servir de vislumbre para que o advogado recém-formado, a advogada recém-formada, possam ingressar numa carreira internacional.
Sim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor, foi uma honra. Obrigado. Então, eu agradeço ao telespectador mais esta oportunidade que nos fez companhia. Esperemos que essas reflexões possam servir especialmente de guia crítico, não é? E de formulação de novas ideias, que é o que nós desejamos aqui. Termos um telespectador crítico, um pensante, né? Um ser pensante. Muito obrigado pela atenção e pela presença.